Muito bom dia a todos os irmãos reunidos nesta manhã hoje, domingo, dia de hoje, 27 de abril deste ano de 2025. Os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação. Nos fala no livro do Êxodo, no capítulo 4, Êxodo, saída, versículo 1 em diante diz: Então Moisés respondeu dizendo: Eis aqui que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão ou falarão: Jeová não te apareceu. E Jeová disse: O que é isso que tu tens na tua mão? E ele respondeu: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra ou em terra. E ele a jogou na terra e se tornou uma cobra. E Moisés fugia dela. Ou seja, como que a cobra perseguia ele. E ele fugia. Muitos profetas têm tentado fugir da responsabilidade de trazer a palavra para o povo, mas Deus não pode mudar ou trocar o profeta que ele já tem predestinado desde antes da fundação do mundo para realizar essa obra. Não pode escapar essa responsabilidade, ele não pode escapar dessa responsabilidade. Esse aqui não me serviu, eu vou procurar outro. Não pode dizer assim. Cada espírito ministerial de profeta, ele o envia já predestinado desde antes da fundação do mundo, e já vem nesse profeta, já vem codificado todo esse programa nesse profeta para Deus realizar, fazer tudo o que corresponde ou pertence a esse tempo ao qual o envia. Agora diz: e Moisés fugia dela. Então disse Jeová para Moisés: estende ou alonga a tua mão e pega-a pela cauda ou pelo rabo. E o irmão William sublinha isso aí. Ou seja que tem uma forma, um jeito de agarrar, pegar a palavra. Não podia pegá-la pela cabeça, porque poderia picá-la. A cobra poderia picá-lo. Ou seja, poderia causar-lhe dano ou mal em Moisés. Mas se ele a pegasse de uma certa forma ou jeito com essa mão poderosa da fé, crendo que não iria acontecer nada com ele, a agarrou, e bem melhor, olhem o que aconteceu. E ele estendeu a sua mão e a tomou, e tornou-se uma vara na sua mão, se transformou. Tem que saber agarrar, pegar a vara que é a espada, que é a palavra. Por isto crerão que se te apareceu Jeová, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê? Porque iriam crer em Moisés pela forma, o jeito de agarrar, de pegar a palavra. Além disso, lhe disse Jeová: mete agora a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão no seu seio, e quando a tirou, eis aqui que a sua mão estava leprosa como a neve, ou branca como a neve, e disse: volta a colocar a tua mão no teu seio. E ele voltou a meter a sua mão no seu seio, e ao tirá-la novamente do seio, eis aqui que se tinha transformado como a sua carne. E aí ele escreve: Cristo ressuscitado sem os pecados. E ele em cima, na margem de cima, ele escreveu: vara de Deus, um risco, o poder de Deus, pela palavra ou por palavra. E embaixo, lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo. Cristo, ao tomar ou assumir o pecado, morreu. Volto a repetir essas três linhas. Vara de Deus, um risco, o poder de Deus, pela palavra. Lepra é igual pecado. Mão é igual Cristo. Cristo, ao tomar ou assumir o pecado, e morreu.
Se acontecer que não crerem em ti, nem obedecerem à voz do primeiro sinal, crerão na voz do último ou postreiro. E se ainda não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás sobre a terra, e as derramarás na terra, e elas se transformarão, essas águas que tomarás do rio se tornarão sangue, se farão sangue na terra. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14. E também o capítulo 6. E no versículo 9, do ladinho, escreve 3. O número 3. No versículo 6, escreve 2. E no versículo 4, escreve 1. Ou seja, primeira, segunda e terceiro sinal. Mas prestem atenção que podem assentar-se por uns minutos. Os que estão de pé. No versículo 7, quando ele lhe fala, no capítulo 7, no versículo 9, se Faraó vos responder dizendo, mostrai-me milagre, dirás a Arão, pega a tua vara e joga na frente do Faraó para que se torne numa cobra, e escreve do lado direito vara. Vieram então Moisés e Arão até Faraó e fizeram como Jeová tinha mandado. E Arão jogou a sua vara na frente do Faraó e dos seus servos e se tornou uma cobra. E escreve vara do lado direito. E então também chamou, o Faraó também chamou aos sábios e feiticeiros. Chamou então também Faraó, sábios e feiticeiros ou encantadores, e também fizeram a mesma coisa. Os feiticeiros do Egito fizeram as mesmas coisas com seus encantamentos. Por cada um jogou a sua vara e tornaram-se cobras, mas a vara de Arão engoliu ou devorou as varas deles. E aí ele escreve vara e desenha uma estrela de Davi. E o coração do Faraó se endureceu, não os ouviu, tal como Jeová tinha falado. Então Jeová disse para Moisés, o coração de Faraó está endurecido e ele não quer deixar o povo ir. Vai pela manhã até o Faraó, eis aqui que ele sairá aos rios, e coloca-te na beira, na frente dele, na beira do rio, e toma a tua vara, a vara que se tornou em cobra, e escreve do lado esquerdo a vara, e diz para ele, Jeová, Deus dos Hebreus, Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou até ti, dizendo, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. E eis aqui que até agora tu não tens deixado ir, ou não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto sabereis que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas do rio, se transformarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E Jeová disse para Moisés, diz a Arão, pega a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre suas correntes, sobre seus tanques e sobre todos os seus depósitos de águas, para que se transformem em sangue. E haja ou exista sangue em toda a região do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Ou tanto nos vasos de madeira como nos de pedra, e escreve do lado esquerdo pedra, e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 15, do 3 ao 7. E Moisés e Arão fizeram tal como Jeová lhes mandou, e levantando a vara, bateu, golpeou nas águas, na frente do rio, na presença de Faraó e de todos os seus servos, e todas as águas que estavam no rio transformaram-se em sangue. E escreve do lado esquerdo a vara. Agora, olhem como ele dá um pulo aqui, aparentemente dá um pulo aqui, porque no versículo 8 e 9 do capítulo 4, aí nos fala desse terceiro sinal, mas quando vai até o Faraó, não lhe mostra ou mostra ao Faraó o sinal da mão. Agora, isso é uma coisa muito, muito importante, porque vejam vocês que aqui, no versículo 18 do capítulo 4,
Versículo 16 diz: e ele falará por ti ao povo, ou seja, Arão, no teu lugar para o povo. Ele te será a ti no lugar da boca, e tu serás para ele no lugar de Deus, e tomarás na tua mão esta vara com a qual farás os sinais, ou o sinal. E assim Moisés foi e voltando para o seu sogro Jetro, lhe disse: irei agora e voltarei até meus irmãos, tornarei para eles que estão no Egito para ver se ainda vive. E disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Moisés também disse a Jeová em Midian. Disse também Jeová a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos aqueles que buscavam a tua morte morreram, e desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Então Moisés tomou a sua mulher e seus filhos e os pôs sobre um jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão e escreve vara do lado esquerdo. E disse Jeová para Moisés: quando voltares ao Egito, olha, atenta para que tu faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu pus na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, de modo que não deixará o povo ir. Agora vejam como esses sinais que Deus deu para Moisés, e esse segundo sinal, sinal que representa a ressurreição do Senhor, sem os pecados, porque os deixou lá ou por lá no inferno. Quando esteve por esses 3 dias, nos quais ou neles esteve nessa terceira etapa, pregando-lhe para essas almas que não tinham mais oportunidade ou chance, porque a terceira etapa, o irmão Branham nos fala que é para a igreja noiva, para as virgens fátuas ou loucas e para os incrédulos, os perdidos. E lá teve uma ruptura ou quebra do ministério levítico, o Senhor na sua primeira vinda, o qual isso na terceira etapa seria uma ruptura ou quebra no ministério. Na terceira etapa do tempo de Jesus, foi uma ruptura ou quebra levítica. Agora vejam, nesta mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, que foi pregada no dia 15 de março de 1998 em Assunção, no Paraguai, diz o Dr. William Souto Santiago. Agora olhem como é que Deus opera com algo tão simples. E qualquer pessoa, qualquer um diz, mas o poder de Deus para ser usado para uma coisa tão simples. Ele vinha falando da ressurreição do peixinho, e porquanto nosso irmão Branham é um profeta, e através dos profetas Deus coloca os tipos e figuras, coloca o simbolismo daquilo que Deus vai fazer mais adiante ou na frente. Qualquer pessoa diria, mas é impossível que um profeta tão grande ou grandioso como nosso irmão Branham agora ele esteja ressuscitando peixinhos. Bom, e o que de Moisés? Que com uma vara e Deus dizendo para ele, joga ela no chão e se transformando numa cobra ou numa serpente? E como fica isso? E depois dizendo para ele, agora tu pega ela novamente pela cauda ou pelo rabo, e a pegava pela cauda e transformava-se de novo numa cobra. O que é que, e sobre isso, Deus está colocando um tipo e figura, coisas grandiosas, gigantescas, as quais devem ser entendidas. Depois, quando ele lhe diz, agora, se não creem neste sinal, crerão no outro sinal. No segundo sinal, mete a tua mão no teu seio, ou no teu peito, colocou, e agora lhe fala, tira a tua mão. E quando a tirou, estava leprosa. E depois Deus lhe diz, agora mete a tua mão, coloca a tua mão novamente. E a meteu e diz, agora tira. E novamente estava limpa. Agora, tudo isso está mostrando algo, uma coisa muito importante, e isso se cumpriu uma parte na primeira vinda do Senhor. E como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, e isso também representa, na segunda vinda do Senhor, representa um significado, um propósito, um motivo,
E para isso, vem a se realizar o fazer na terceira etapa, nessa ruptura ou quebra do ministério. Agora, olhem, no livro de citações, na página 152, parágrafos 1361 diz, mas perceba, observe que eles personificaram, depois de que a verdadeira palavra tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. E seguiram de uma forma secundária. Eu me pergunto se poderíamos pensar só por um minuto. Pegavam as pessoas pela mão faz pouco tempo, faz aproximadamente 20 anos, e um sinal foi mostrado. Surgiram sinais por todos os lugares, surgiram sinais. E a pessoa tem na sua mão direita, outro tem na sua mão esquerda e outro cheira, fica cheirando. Ou seja, todo tipo. E eu fico me perguntando, Deus não me deixará dizer para vocês ou falar com vocês nesta hora o que foi, na verdade, na realidade foi a verdade. Mas um dia vocês vão perceber isso. Isso foi apenas para ser manifestada a insensatez deles. Isso não foi correto ou certo desde o princípio. Eu lhes direi um dia, se o Senhor o permitir. E escreve embaixo, isso não foi correto. Isso não foi correto, não foi certo. E em cima do parágrafo 1361, 1361, escreve a palavra ungida e também escreve o sinal na mão. As personificações, também escreve isso aí também. A palavra ungida, o sinal na mão, as personificações. Agora continua dizendo aqui o doutor William Soto. Agora, vejam como é que Deus mostra para o seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, coisas tão simples para que depois ele as faça lá no meio do povo hebreu. E também olhem, quando ele foi para o faraó, até o faraó, e jogou sua vara aí na frente do faraó, ela se transformou numa serpente, e vieram os magos, os encantadores ou feiticeiros e trouxeram as suas varas. Uns feiticeiros trouxeram as suas varas porque o faraó os mandou buscar, e eles diziam ou falavam, isso foi o que nós lemos na escritura, e eles diziam, bom, nós sabemos fazer a mesma coisa. A jogaram, transformaram-se em serpentes. Agora lembrem-se, eles também tinham varas. Vamos colocar assim, eles tinham a palavra e fizeram a mesma coisa, vê? Personificações, imitações. Com o quê? Com a palavra, com a vara. Aí jogaram e se transformaram em serpentes. E o faraó podia falar, vê? Olha aí, ele faz a mesma coisa que Moisés. Vê? O mesmo tipo, a mesma pessoa de hoje. A mesma coisa. E assim aconteceu em cada tempo também. Assim aconteceu no tempo de Jesus. Quando lá uns do conselho ou do concílio disse, olha, uma pessoa do concílio disse, olha, deixem esses homens quietinhos, porque vieram Teudas e Judas, chegaram, fizeram um movimento aí, levaram muitos após eles, e depois, vejam, se desfez, foi desaparecendo. E se essa pessoa for iguaizinha a eles, deixa eles. E isso vai desaparecer agora. E se for de Deus, ou é de Deus, melhor deixe isso quietinho, deixe-os quietos. Não vai ser que isso aqui seja de Deus e estejamos combatendo, bem melhor combatendo Deus, ou contra Deus. Agora vejam que se levantaram personificações também antes, porque o diabo sempre trata de fazer antes ou de conhecer qual é o próximo passo para se adiantar. E assim, quando os filhos de Deus, ou o mundo, incluindo os filhos de Deus, mas eles não podem ser enganados, eles conhecem o que é verdadeiro, qual é o verdadeiro. Vamos dizer, todos em uma, quando todos vejam a coisa verdadeira, mas, isso aqui é a mesma coisa que levantou-se faz pouco tempo, desse jeito, assim, e começa a comparar isso com outros grupos do passado que já passou. E assim aconteceu no tempo de Jesus, e assim é neste tempo também. Sempre correm em paralelo, um do lado do outro. Agora dizem, o faraó poderia falar, vê? Fazem a mesma coisa que Moisés faz. O que é que Moisés tem de diferente do que os meus encantadores ou magos? E hoje poderiam falar assim também. Mas o que é que acontece? Ou aconteceu enquanto podiam estar falando essas coisas, ou seja, que estavam falando, dizendo essas coisas, enquanto a serpente de Moisés
que era a vara transformada em serpente, e engoliu as outras serpentes. Agora, bem, enquanto neste tempo final, vejam, esteja se falando a palavra, estejam dizendo coisas, falando a palavra, imitando com a palavra, enquanto estejam realizando essas personificações, essas imitações, estejam fazendo, a palavra do ungido estará engolindo, anulando o poder do inimigo. Porque olhem, na página 164 do livro de citações, parágrafo 1464, 1464, Moisés operou e fez um milagre no nome do Senhor, e ali estavam, os personificadores estavam lá e fizeram as mesmas coisas, e isso não parou, e ele não falou, eu creio que eu tenho que parar e sair dessa campanha. Ele ficou aí mesmo. Para quê? Lhe foi revelado, aleluia. Ele sabia pela palavra de Deus, ele sabia que a palavra finalmente os alcançaria, os pegaria. Sabia que viria um tempo quando a palavra se manifestaria e eles não poderiam mais continuar. Assim aconteceu. Eu soube disso todos esses anos. Vê, isso é correto, que o tempo viria ou chegaria. E agora ele escreve os falsos ungidos e em cima escreve Moisés e os personificadores não continuarão, não continuam. Moisés e os personificadores não continuam. Agora vejam que diz, enquanto poderiam estar falando isso, essas coisas, ou seja, enquanto podem estar falando, olha, aqui a gente faz a mesma coisa, nós lemos os livros, fazemos isso, fazemos aquilo, temos os estudos, e enquanto estiverem falando, a palavra do ungido, a palavra desse mensageiro dispensacional estará engolindo, anulando o poder do inimigo, porque é o que continua dizendo aqui. Continua, mas o que é que acontece? Enquanto podiam estar falando essas coisas, ou seja, o faraó aí falando, a serpente de Moisés, que era a vara transformada em serpente, engoliu as outras serpentes. E depois Moisés pega a sua vara, a serpente torna-se vara, se transforma em vara. E onde é que estão as varas com as serpentes dos outros? Ou dos outros desapareceram. O poder de Deus manifestado através de Moisés anulou o poder do inimigo. Vejam, enquanto falem, fiquem dizendo, enquanto digam que aqui se está fazendo a mesma coisa que lá, enquanto estão assim, desse jeito, o poder de Deus, manifestado no ungido neste tempo final, estará anulando o poder do inimigo. Já está profetizado. Os imitadores serão anulados. Todos aqueles que estejam fazendo coisas fora do cumprimento da grande carpa catedral serão anulados. As suas imitações serão anuladas e as personificações também. Olhem, na página 126 do livro de citações, parágrafo 1120, diz: Como eu estava falando para vocês nesta manhã, ninguém atrevia-se a seguir Moisés lá dentro, seguindo ele. Deus nunca tratou ou lidou com dois, ele sempre trata ou lida com um. Ninguém se atrevia a personificar Moisés ou imitar Moisés. Ninguém se atrevia a imitar Moisés. Era uma questão de morte, morte natural. Tentar imitá-lo, entrar nessa coluna de fogo junto com ele. Assim que nem toda gente ou pessoas está feita. Você não nasce dessa forma de entrar no sobrenatural, mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como um embaixador dele. Esse embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande desconhecido sobrenatural e discernir e trazer à luz coisas que a mente natural não pode perceber. Trazer à luz o mistério de Deus e prediz coisas que são e coisas que foram e coisas que serão. O que é? Deus por trás de peles, de pele humana. E escreve aí Deus em carne. E também escreve um embaixador de Deus é igual um profeta. Escreve do lado esquerdo também aí pilar de fogo. E em cima também escreve personificar Moisés era morte. E olhem do lado no parágrafo
11:25, 1125 nos diz: e para alguém tentar seguir Moisés para personificá-lo, era a morte. E assim é hoje, morte espiritual, tentar personificar. Personificar é morte espiritual hoje. E em cima ele escreve a Moisés, personificá-lo é igual. Era morte espiritual. E hoje também. Agora continua dizendo aqui. Agora. Vejam vocês como, de que forma os imitadores foram anulados nesse tempo. E se foram anulados naquele tempo, serão anulados também neste tempo. E agora, vejam vocês como que para o último dia, o dia postreiro, serão anulados. Os imitadores serão anulados, porque não haverá imitação disto que Deus vai fazer neste tempo final. Na página 97 do livro de Citações, parágrafo 840, nos diz: apenas olha o que este pequeno dom de cura fez. Como a igreja ficou confundida. Todos tinham uma sensação, todos tiveram isto, e eu digo isto do fundo do meu coração, e Deus sabe que é a verdade. Eu soube que não era correto ou certo porque Ele me falou assim, mas é uma falsa personificação. É apenas para descarrilhar, tirar as pessoas dos trilhos. Agora isso é certo. E embaixo escreve as personificações. As personificações, e em cima escreve o dom de cura. Vejam como que tudo isso que aconteceu lá no tempo de Moisés era para tirar dos trilhos as pessoas e dizer-lhes: mas este vem libertar vocês, e nós temos aqui os magos que também fazem a mesma coisa. Mas vejam como Deus nos mostra aqui o propósito, o motivo desses imitadores e os personificadores. Eles não entram e nem querem que as outras pessoas entrem. Nem entram, nem deixam entrar. Diz, fala o irmão Branham em certos lugares, e o nosso irmão William escreve isso. Agora também na 119 nos falou que dessa terceira etapa não haveria imitações. Página 119, parágrafo 1057, 1157. A coisa que nós estivemos olhando para frente por tantos anos, 4 ou 5 anos à frente, pode ser que muito mais, é a terceira etapa, que foi vindicada ou confirmada, e eu estou certo que vocês sabem o que ela é. Nunca haverá uma personificação disto ou imitação disto. Não pode haver, não pode havê-lo. Agora, está em existência agora, e eu fui advertido sobre isso ou avisado que isto aqui já aconteceu para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isto não será usado de uma grande forma até que o concílio comece com seu aperto. E em cima escreve a fé de rapto para a noiva, a igreja e os perdidos. E também escreve a terceira etapa e o aperto. Não haverá personificação ou personificações. Agora continua dizendo o doutor William Souto Santiago na mensagem que nós estamos lendo, o sétimo selo e a terceira etapa, continua dizendo agora. Vejam vocês como, ressuscitando aquele peixinho, Deus estava mostrando algo grandioso, Deus estava mostrando o cristianismo que partiu durante as eras passadas e também o grupo dos nossos que partiram. Estava mostrando que vão ressuscitar neste último dia, porque os cristãos estão representados no quê? Nos peixes. Agora, se ele está mostrando lá como seria a ressurreição neste tempo, e podemos ver como foi que esse peixinho ressuscitou. Como foi? Pela palavra falada de um profeta. Agora continua dizendo, e a ressurreição de um peixe representa a ressurreição do cristianismo. A ressurreição dos mortos em Cristo. Depois, vejam vocês como tudo isso aconteceu, depois que esse peixinho já levava ou já tinha meia hora de morto, mais ou menos. Agora vimos, nestes poucos minutos que estivemos conversando, vimos a palavra ungida. Vamos colocar esse tema para esta pequena conversa neste momento, e já nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos reunidos para glorificar a Deus e nos preparar para receber da sua bênção que vem pela palavra, a palavra ungida. Que Deus os abençoe e guarde
e um bom apetite também com os alimentos ou com a comida que estarão se alimentando. Um bom apetite com o alimento espiritual e um bom apetite com o alimento físico. Que Deus os abençoe e guarde a todos.